quero trazer uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações, que está no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Querido ouvinte, o tema da mensagem desta noite é discípulo, sal da terra e luz do mundo. O discípulo é aquele que está envolvido com o projeto daquele que está acima dele. O discípulo se envolve, não fica apenas numa posição de conforto, ele busca algo mais. Ele quer ser liderado, ele está envolvido na visão, está envolvido na missão do seu líder maior, que é Jesus. Então, o discípulo é aquele que forma discípulos. Ele é chamado para reproduzir a paixão, a visão que tem para com os seus discípulos. Jesus tinha uma paixão, uma visão, uma missão aqui na terra. Então ele viu que precisava de um grupo de homens, de pessoas. E aí ele foi em busca de discípulos. Nos discípulos dele, ele formou, modelou e passou a visão que ele tinha, a missão que movia e chamava o coração dele. Jesus precisava de discípulos para mudar a realidade do mundo e cumprir a sua missão. E aqui no Sermão do Monte, ele fala para discípulos, embora tivesse uma multidão cercando o monte, mas Jesus, ele fala para os discípulos, ele ensina, ele começa dizendo, a partir do versículo 13 aqui, ele diz: Vós sois o sal da terra. Por que Jesus compara os discípulos com o sal? Muito interessante, porque os sais são a substância mais pura que existe. Os romanos diziam que o sal era a substância mais pura do mundo, porque procedia das duas coisas mais puras que existem: o sol e o mar. Em geral, os sais formam cristais, que é a forma da matéria pura, limpa, de muito valor, com característica de brilho. Assim tem que ser o discípulo: puro, limpo, uma pessoa de valor, com características de brilho. Os sais são frequentemente solúveis em água. Você faz aí um experimento, você pega um pouco de sal, coloca no copo e você coloca água dentro. E o que acontece? Você mexe e você vai ver o que acontece. A água, meus amados, é símbolo do Espírito Santo e também é símbolo de Jesus. Jesus é a fonte da água da vida. Então, quando você junta essas duas substâncias, a água representando o Espírito Santo e representando Jesus, e você junta com o sal, que é solúvel é aquilo que se dissolve, que se desfaz, formando uma única substância. Então, quando há essa mistura, há uma fusão aí. Água, que é Jesus, mais sal, que é o discípulo, que sou eu e é você, simbolizados pelo sal. Água mais sal é igual a água. O sal desaparece. Embora ele esteja lá, mas ele já não é visível. Então, isso que acontece quando Jesus, ele vem sobre nós. Quando o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós, nós nos desfazemos. O discípulo, quando entra
em fusão com Jesus e com o Espírito Santo, ele se desfaz. Ele se desfaz de si mesmo. Ele morre para si, formando uma única substância. Você só vai ver Jesus. Quando o sal é colocado junto com a água, você não vê mais o sal, você só vê a água. Assim também tem que ser a nossa vida. E os sais são excelentes condutores de eletricidade. Quando dissolvidos em água, quando dissolvidos em água, conduzem eletricidade. Ou seja, o discípulo, então, quando ele entra em fusão com Jesus e com o Espírito Santo, é um excelente condutor da glória e da unção de Deus. O sal era uma substância de um valor muito grande na antiguidade. Era tão valioso na época do Novo Testamento que os soldados romanos frequentemente recebiam seus salários em sal, porque era algo valoroso. Assim também é o discípulo de Jesus, é valoroso. O sal também era usado nos rituais de sacrifícios. Havia um culto sacrificial do Antigo Testamento e que toda oferta era acompanhada de um pouco de sal. E o sal representava a aliança de sal com Deus. A aliança de sal, por quê? Porque é puro. É uma aliança pura. É uma aliança sem contaminação. Assim tem que ser o nosso culto a Deus. Um culto puro. Um culto sem contaminação. Então Deus tinha uma aliança com o povo, uma aliança de sal. Eu vou dar alguns textos aí para você observar. Levítico 2:13, Números 18:19, Esdras 6:9, Ezequiel 43:24. Então esses textos, eles falam a respeito da aliança de sal que Deus tinha com o povo de Israel, simbolizando a pureza, simbolizando uma aliança sem contaminação. Assim tem que ser a nossa aliança com Deus. E existem vários tipos de sais. E o sal mais popularmente conhecido é o cloreto de sódio, vulgarmente conhecido como sal comum ou sal de cozinha, por ser largamente utilizado na alimentação humana. Então esse é o sal mais conhecido, o cloreto de sódio. O sal tem algumas funções que é muito interessante. Usava-se o sal para impedir que os mantimentos e outras coisas apodrecessem ou se corrompessem, para deter o processo de putrefação. Então o sal impede das coisas apodrecerem. Nós, como discípulos de Jesus, como igreja, como sal da terra, a nossa função é impedir que as coisas deste mundo se deterioram, se corrompam. E a carne, meus irmãos, é um corpo morto e forma parte de um corpo morto. E se for deixada entregue a si mesma, com o tempo ela perde a frescura, o frescor, e ela apodrece. Mas o sal a preserva e impede a sua corrupção. O sal funciona como uma nova alma inserida no corpo morto. A carne, enquanto tem sangue, enquanto tem vida, ela está saudável. É a mesma coisa o corpo humano, o corpo da pessoa. Enquanto tem vida, enquanto a alma, enquanto o espírito está saudável. Mas depois que a vida sai, que o espírito, a alma sai, a tendência é apodrecer. Assim funciona o sal, como uma nova alma inserida no corpo morto. O sal preserva, impede a corrupção, a contaminação. Porque o sal não contamina. Pelo contrário, evita a contaminação e mata os germes. A história relata que os israelitas não adoeceram durante muito tempo
porque jogavam sal nas fezes e enterravam. Porque o sal mata as bactérias. Então as moléculas do sal sugam as células dos germes que vêm a morrer. O sal também é usado na medicina. O sal também está presente nos alimentos. No pão, no queijo, nas bolachas, nos enlatados, etc. O sal é usado também como condimento, como tempero. Mas cuidado, não brinque com sal, porque o sal mata. Sal em demasia provoca hipertensão. O sal mata também um tipo de sanguessuga. Há um tipo de sanguessuga, aquele bichinho que sobe nas pernas, no corpo da pessoa e pica e começa a sugar o sangue da pessoa, começa a sugar a vida da pessoa. E essa pessoa vai perdendo sangue e vai enfraquecendo. Pois bem, o sal mata este tipo de sanguessuga. É assim também é o pecado. O pecado vai sugando a vida da pessoa, vai matando espiritualmente a vida da pessoa. Jesus disse: ora, se o sal se tornar, ou seja, ele se torna, ele não é, mas ele pode se tornar. Se o sal se tornar insosso, ou seja, sem sabor, insípido, com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. É isso mesmo. Pisado pelos homens. No tempo de Jesus, o sal era extraído do Mar Morto. Esse sal, facilmente ele adquiria um gosto insosso e mofado por causa da mistura de gesso ou restos de plantas. Por isso não podia ficar muito tempo armazenado. E o sal que não era puro e útil para ser usado nos rituais de sacrifícios, era lançado nos degraus e declives ao redor do templo para impedir que o terreno se tornasse escorregadio. E assim era pisado pelos homens. Então Jesus ele pega daqui esse exemplo e ele nos compara ao sal. Que se nós nos tornarmos insossos, insípidos, sem utilidade, nós seremos lançados fora para ser pisados pelos homens. Meus amados, assim também é a religião. Uma religião sem autenticidade, uma religião sem pureza, dificilmente tem uso digno para os discípulos de Jesus ou para o mundo em geral. Assim também é a vida da pessoa. Quando ela se torna insípida, ela já não serve mais para nada a não ser para ser lançada fora, para ser pisada pelos homens. Jesus disse: vós sois o sal da terra. A nossa função é parecida com a do sal: preservar, dar sabor, curar. Nós fazemos e temos que fazer a diferença neste mundo, porque nós fomos chamados por Jesus para isso. Então seja sal. Onde você estiver, seja sal. Que Deus te abençoe.